voltar a gravar. Pois bem. Então, como eu estava dizendo, você tem... Tá gravando, não tá, meu filho? Tá gravando. A gente tem uma sequência, é quase uma após a outra. Uma civilização que termina e vem a outra. Daí que qual é a mais antiga? Qual é a primeira que veio? Suméria. É a civilização mais antiga. Na Mesopotâmia, acaba tendo duas partes. Eu desenhei aqui os riozinhos. E aqui tem o mar. É o Golfo Pérsico. Se eu dividir em duas, essa parte perto do mar, ela é plana, planície. E essa do norte, ela é montanhosa. Ela tem essa característica. Montanhas, é que tudo plano, tudo planície. A Suméria, ela surge aqui, na parte sul. Página nenhuma. Por enquanto, página nenhuma. Mas é capítulo 5. A Suméria, então, surge na parte sul. Só que qual era a característica muito importante da Suméria? A Suméria, ela surge, na verdade, ela nunca foi uma coisa só. Ela nunca foi um país unificado. Isso quer dizer que o povo da Suméria, ele existiu no que chamamos de cidade-estado. Professor, o que é uma cidade-estado? Cidade-estado é uma cidade, literalmente, que é, ao mesmo tempo, um país. Internacionalmente falando, aquela cidade, ela é um país. Hoje, no mundo, temos alguns exemplos de cidade-estado. Exatamente. Por exemplo, o Vaticano. Aqui, o Vaticano é uma cidade. Qual é o país do Vaticano? Vaticano. O Vaticano é, ao mesmo tempo, uma cidade e um país. Um outro exemplo, Singapura. Vocês já ouviram falar, estudaram sobre. É, ao mesmo tempo, uma cidade e um país. Uma cidade-estado é uma cidade que ela em si tem seu rei, ou tem seu presidente, ou tem o que seja. Ela se autogoverna, ela só responde a si mesma. Então, a Suméria, ela surge como cidades-estados. É aqui no sul. Depois é que a Cádia, que surge como um império, conquista a Suméria. Bom? E qual era a característica? Como eram essas cidades-estados? Elas já colocam algumas características e acabam ficando para todo o restante. Todo o restante mesmo. Primeiro, característica. ênfase na agricultura. A região toda ficou importante, deu para viver, por causa de agricultura. Porque podia plantar. Então, a agricultura foi importante para a economia em geral. Segundo, a questão da religião. Todos os povos da Mesopotâmia, todos os povos da Mesopotâmia eram politeístas. Ou seja, acreditam em vários deuses. Assim como os gregos, os egípcios, etc, 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 etc. A religião era voltada para vários deuses. Inclusive, tem uma espécie de construção
que a Suméria fez muito, os sumérios fizeram muito, chamada zigurate. O que era o zigurate? Era uma construção mesmo. Pensa numa construção, um prédio. Só que era em formato de pirâmide. Quase igual ao do Egito. A ideia do zigurate é que fosse um templo para algum deus, mas, ao mesmo tempo, esse zigurate também era visto como a residência, a casa desse deus. Pode ser meio complexo, mas é isso mesmo. Então, basicamente, cada deus vai ter um zigurate como sua casa, os principais pelo menos, porque o negócio não era barato de se fazer, era grande. E a Suméria fez bastante zigurate. Agora, cada cidade tinha um rei. Cada cidade-estado tinha um rei. E cada nação da Suméria, vai continuar tendo um rei. Bacana. Só que esse rei, ele era especial. Os reis na Mesopotâmia inteira, eles eram vistos como enviados dos deuses. Ou seja, o rei tinha uma importância religiosa. O rei é sagrado. O rei não é humano normal, ele é o enviado dos deuses. Para alguns, ele vai ser até mais próximo dos deuses do que dos homens. Então, agricultura, religião politeístas, e reis como enviado dos deuses. Beleza? Aí, chama isso aqui, quando você tem uma noção de que o rei é sagrado, como teocêntrico, teocrático. O que quer dizer teocrático? É quando você tem a ideia de que o rei, o presidente, que seja, ele é divino. Então, o que ele fala, o que ele está governando, o que ele fala etc., governando, não é um humano falando, é um ser divino falando. Hoje ainda tem estados teocráticos? Sim, temos estados teocráticos. Um exemplo. O Vaticano. Quem é o líder do Vaticano? O Papa. O Papa, para os católicos, ele é enviado de Jesus. Ele é representante de Deus na Terra. Então, o Vaticano é um estado teocrático. As decisões que o Papa faz em prol do Vaticano são pautadas na religião. Por que o nome da matéria é Mesopotâmia? Nossa, gente. É exatamente isso. Então, essas características que surgem com a Suméria, que está em azul, continua. Elas continuam com o tempo. Beleza? Surge com a Suméria, mas permanece durante a Mesopotâmia quase toda. O negócio de cidade-estado não fica muito tempo. Não permanece, não. Porque assim que vem a Acádia, que é o número 2, quando a Acádia conquista a Suméria, a Acádia já é um império. Ele já é uma coisa só. É uma espécie de país. Suméria não. Suméria é cada cidade por si só. Pode se ajudar, claro, pode fazer comércio lindo, mas também briga. Não tem essa, não. Beleza? Alguma coisa dessa parte? Não. Acho que não. Então, agora sim, entrando no livro, cidade, estado, beleza. Agora sim, entrando no livro, na página 43, agora sim, estou indo para o livro começa a nos dar um resumo de cada povo. Oi, fala, Júlia. Oi, Sofia, fala. Tô aqui. Fala, gente, tô falando aqui. Só escreve. Agora eu abri o livro na página 43. Antes eu não estava usando o livro.
Pode falar, Júlia. Qual a dúvida? Júlia, primeiro. Então, né? Uma coisa que eu tava querendo falar antes, eu acho que já até passou do assunto, é que eu não entendi muito bem esse negócio de cidade-estado, assim. Como assim é uma cidade ao mesmo tempo é um estado? É exatamente isso. É uma cidade que funciona como um país por si só. É como Tipo, se Itaguaí as fosse cidades tivessem um presidente. isso. Então, recapitulando, o que eu entendi até agora foi que a cidade-estado é tipo um país que tem um presidente, que no caso é um rei. Aqui é um rei. A agricultura foi muito importante, só que era feita por camponeses. Isso. A religião era alguma coisa de Deus, eu não lembro direito. Politeísta. E eu não sei. Politeísta quer dizer vários deuses. Ah, entendi. Tipo a mitologia grega. Exatamente. Ótimo exemplo. E o 3 era o rei, que todo rei que teve era enviado dos deuses, tipo no Egito. O Egito tinha muito isso, o Ra, alguma coisa assim. Exatamente isso. Exatamente. Professor, a Júlia tá falando pra você olhar no chat. Oi. A Júlia falou. Foi exatamente o que a Júlia falou, gente. Cadê a Júlia de novo para eu mutar você? Já se fez, obrigado. É exatamente o que a Júlia falou. Cada rei é enviado dos deuses. Ou seja, cada rei é divino. Ponto. Ponto. É isso. Por isso que a gente chama de teocrático. A gente chama de estado teocrático. Porque cada rei é um enviado dos deuses. Entendeu? Como ela falou, parece com o Egito. Quando falar de Egito, é um pouquinho diferente, só um pouquinho. Mas vou retomar isso. Vou falar isso de novo. Beleza? Seguindo então. Isso aqui é só questões gerais. Indo agora um pouco para cada civilização, na página 43, temos isso. Abriu na página aí? Por isso, tanto respeito aos deuses, sim. Ao rei, sim. Página 43, gente. Da 43 até bastante coisa, na verdade, a 46 vem descrevendo um pouco, na verdade, tudo que eu estou falando aqui. A 43 começa falando sobre sumérios e acadianos. Mas aqui, não vou ler para não perder muito tempo, está explicando o que eu falei aqui já. Começa a Suméria com cidades e estados. Depois de um tempo, chegam os acadianos pelo norte e conquistam a Suméria. O que rola com a Suméria? Acabou a Suméria. Vira tudo o Império Acadiano. Tá bom? Pode lavar o rosto, fica à vontade. Fora que ela tá gravando, então tudo bem. Agora, eu quero chamar a atenção para o final da página 43, propaganda, hein? Quando começa a falar dos babilônicos. Por quê? Aqui está trazendo uma informação muito importante. Que isso aqui sim vai cair em prova, com certeza. Mais de uma. No segundo parágrafo, na verdade está falando aqui, primeiro parágrafo. Os amoritas, que é um grupo de pessoas, formaram um primeiro império babilônico, cuja capital era Babilônia. Seu primeiro rei foi um cara chamado Hammurabi. Esse nome é importante. Hammurabi. Foi o fundador do primeiro Império Babilônico, que veio depois de Acádia. Tá? Por que ele foi importante? Só por ter sido o primeiro rei? Não.
Porque Hammurabi, ele fez o conjunto de leis mais antigo que conhecemos, chamado Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é o conjunto de leis mais antigo que existe e que temos informação. Eu estou na página 43. Mas na 44 fala um pouco mais. Está aqui descrevendo. Toda pessoa que estuda direito, vai fazer faculdade de direito, acaba tendo que estudar o Código de Hammurabi. Por causa disso, porque foi o primeiro código de leis do mundo mesmo. E isso revolucionou na época. Por quê? Porque antes as leis eram todas orais. Você tinha que conhecer a lei do país de boca em boca. Tá? Mas ele põe por escrito pela primeira vez. Em geral, esse código é muito interessante. Porque ele tem uma ideia central. Ele tem um princípio central. Qual é o princípio de base, qual é a ideia de base do Código de Hammurabi? É chamado Lei de Talião. O que isso quer dizer? Lei de Talião é aquela coisa da frase olho por olho, dente por dente. Se você me der um tapa na cara, eu tenho que te dar um tapa na cara. Se você me deu um soco, eu tenho que te dar um soco. Por quê? Pela lei de Talião, a punição tem que ser equivalente ao crime cometido. Essa é a ideia central do Código de Hammurabi. As leis do Código são todas baseadas nisso. Claro, respeitou as diferenças sociais. Uma coisa é matar um escravo, outra coisa é matar um nobre, matar o rei. Sim, tinha escravos. Enfim. Um exemplo muito legal. Na página 44 está mostrando algumas leis dessas. Eu gosto muito de dois exemplos. Vai ter que estudar bastante. Eu gosto muito de dois exemplos. O primeiro está dizendo aqui. Se um construtor erguesse uma casa e ela caísse e matasse o dono, o construtor deveria ser condenado à morte. Eu gosto muito dessa parte. Exatamente isso. Por exemplo, imagina, Sofia, que eu sou um pedreiro e fiz uma casa para você. Se a casa caiu e você, infelizmente, morreu, qual é a minha pena? Eu tenho que morrer também. Porque eu fiz você ser morta, então eu tenho que morrer. Mas continua além disso. Se em vez de você morrer, o seu cachorro morreu, no Código de Hammurabi, então o meu cachorro tem que morrer. Eu matei o cachorro, o cachorro tem que morrer. Tem uma lei que está escrita bem isso, logo depois dessa do pedreiro. Se quem morre não é o dono da casa, mas é o filho do dono da casa. O pedreiro fez uma casa, a casa caiu, e o filho do dono morreu. Então, o filho do pedreiro tem que morrer. Porque é a penalidade, é a pena, é o castigo do negócio. Se eu não tiver cachorro, eu tenho que te pagar. Eu tenho que pagar indenização. E era alta. Era alta. Eu tinha que desbancar o dinheiro. Entendeu? Mas essa coisa da lei italiana é muito interessante. Eu te dei um tiro. Qual é a minha punição? Levar um tiro. Eu matei meu vizinho. Qual a punição? Morrer. Eu matei. Eu roubei alguma coisa. Qual é a minha punição? Tem que perder dinheiro. Porque eu... né? Na lei italiana, então, temos isso. A penalidade do crime... de novo. Equivale, é igual ao crime cometido. Então, são equiparáveis. Isso aqui, sem brincadeira.
Tem que saber? Tem. Do tema de Mesopotâmia, é um dos conteúdos mais importantes. Mais importantes mesmo. Código de Hammurabi, do primeiro Império Babilônico, pautado na Lei de Talião. Um dos mais importantes. Oi, Júlia. Execução. Depende. Olha só, a morte depende. Se eu matei torturando, eu tenho que morrer torturado. Se eu matei de forma simples, eu morro de forma simples. Então isso também depende. Tá gravando, daqui a pouco vai estar no vídeo. Relaxa. Relaxa, relaxa. Gente, como eu falei, isso está sendo gravado. Daqui a pouco eu vou estar postando o link de novo. Relaxa. Tá? Relaxa. Seguindo, então, falta só explicações sobre a Síria. Depois do Babilônia Antiga, também é importante falar sobre a Síria. O Império Assírio, é bem depois já, mais de 1000 anos depois, estou pulando mesmo. Foi um império considerado muito violento. Violento mesmo. Ele era violento internamente. E também foi um império que fez muita conquista militar. Os assírios foram muito militarizados. Tá? Gente, eu estou só resumindo. Gente, eu estou resumindo agora o que está escrito aqui. Estou chamando os pontos mais importantes. Porque não vale a pena ficar em cada tópico. Relaxa, não dá muito tempo. A Babilônia Antiga, importante é a Síria. Importante é Hammurabi. Depois, a Síria. O que é importante da Síria? A questão da violência. Violência interna e militarismo. A Síria era basicamente guerreira. Era basicamente mesmo guerreira. Mesmíssimo. Mas a Síria também foi um império, vou chamar de cult. Por quê? Sofia, está acabando o tempo da chamada. Tem que ser rápido. Tá, vai ser pertinente? Tipo um Hitler? Mais ou menos, mais ou menos. Sofia, desculpa, está acabando. Eu tenho que encerrar, senão vai acabar o tempo da aula. Só focando aqui. Era muito militarizado mesmo. Tá? Mas como falei, eles eram muito também inteligentes, cultos. Por exemplo, na Síria, a capital da Síria foi a cidade de Nínive. Nínive. Capital da Síria. Nas ruínas de Nínive foram encontrados muitos textos. Muitos textos importantíssimos. Inclusive de povos que vieram antes. Ai, meu Deus. Tá bom, Sofia. Fala, Sofia. Ah, que bom, não tá desmutando. Professor, que o meu bisavô, ele era da Síria. Aí ele viajou para o Brasil porque ela tinha muita guerra e ele conseguiu sobreviver. Sim, mas aí você confundiu. Deixa eu montar você de novo. Aí você confundiu. Ele era da Síria. A Síria atual não é na Mesopotâmia. E são diferentes do povo assírio. O nome parece. Só. Ponto. Acabou. A região é até diferente. Como eu disse, em Nínive foram encontrados muitos textos importantes. Então, acabou que, graças à Síria, que era violenta, militar, não sei o que lá, eles têm muita fonte textual sobre muita coisa. Obrigado, Síria.
bom? Depois da Assíria, então, temos, como o livro relata, o Império Babilônico Novo, ou Neobabilônia, o Segundo Império Babilônico, que focou muito em construções também. O Segundo Império Babilônico, além de conquistar muitos povos, etc., focou muito em construções da própria Babilônia. Daí que vem os jardins suspensos, por exemplo. Quem foram isso? O Segundo Império Babilônico, ele focava muito na beleza da coisa, em fazer cidade bonita. Então, fizeram mesmo, gente. Era lindo, era lindo. Vários jardins, vários, nos tetos das casas, nos tetos dos palácios. Vários. Então, isso aqui é considerado... Os jardins suspensos da Babilônia são chamados de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Imagina mesmo, você está dando uma cidade que todos os tetos são jardins. Foi a Babilônia, no Segundo Império Babilônico. Foi basicamente isso. Tá? Pois é. E depois, o Segundo Império Babilônico é conquistado pelos persas, que perduram, ficam até o Irã. Como eu falei, eu passei um pouco por alto, mas tem falado no livro. No tempinho que me resta, eu vou só tocar no último tópico. O último tópico mesmo. Que são, que eu acho importante demais, a questão das ciências. As ciências, em geral, são muito alimentadas pela Mesopotâmia. Eles tinham muitos conhecimentos. Em quê? Em astronomia, muitos conhecimentos em matemática, engenharia também. Afinal, se vou fazer um templo enorme, eu sei matemática e engenharia. Se eu vou construir jardins no teto do negócio, eu tenho bom conhecimento dessa coisa, né? Pois é. E um detalhe, tá? Um detalhe. Que isso tem sido falado mais recentemente. Química. Informação que eu aprendi até recentemente. Uma mulher que viveu em aproximadamente 1200 a.C., na cidade de Babilônia, chamada Taputi. Ela é considerada a química, ou seja, a cientista da química mais antiga do mundo. Nós temos informação sobre ela. Sabemos que essa mulher foi especialista em produzir perfumes que causavam vários efeitos diferentes. Então, ela sabia produzir perfumes que causassem alucinações, que fossem cheirosos, que fossem venenosos, que fossem um monte de coisa. Então, você vê que com isso, o conhecimento sobre química era alto, desenvolvido, e você até tinha participação feminina. Isso aqui é uma mulher. Tá? A gente não sabe se ela é bonita ou feia, não tem foto dela, não tem imagem dela. Mas sabe que ela existiu e foi muito importante. Ela tinha serviçado, ela tinha ajudantes para fazer os perfumes. Beleza? Gente, tem menos de 1 minuto. Jesus, socorro.